Bem, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os que assistem ao canal. Hoje a gente vai falar um pouco da Lei 12.965, que trata do Marco Civil da internet. Ela está completando 10 anos, ela completou 10 anos agora, dia 23 de abril. Esse vídeo está saindo em junho, então já faz algum tempo que ela completou. E eu vou abordar nesse vídeo quatro aspectos, né? Quatro categorias de análise para que a gente possa responder a algumas inquietações ou, na verdade, criar novas inquietações, né? Ele é considerado um marco civil, né, da internet, porque na época ela parecia que sim, na época que ela foi trabalhada, né, legislada e depois aprovada e está em vigência, até então era um avanço. Mas a pergunta é, hoje ela é ainda um avanço? E para isso a gente tem que, o primeiro aspecto é olhar o contexto em que ela nasceu. Ela nasceu num contexto onde a internet já estava avançando, mas ainda precisava dessa força e desse apoio para que ela se expandisse e chegasse até o que ela é hoje. Ela era ainda um projeto que precisava de apoio. Hoje já não é de promover conhecimento, mas também é capaz de promover linchamento, ela é capaz de promover boas ideias, mas também ela é capaz de mudar e trazer ideias nocivas, trazer autodestruição, ao mesmo tempo que também que traz soluções. Então, é um tema polêmico falar sobre isso. Primeiramente, vamos entender aqui que o espírito teleológico dessa lei é o crescimento que a gente já pega no artigo 2º aqui, ó, o fundamento, tá? É claro que a liberdade de expressão, tudo que toca em direitos autorais, livros, oratória, opinião, voto, a gente está falando de liberdade de expressão. Então, a gente tem a sustentação aqui no artigo 2º da liberdade de expressão, automaticamente é o princípio livre aqui, né? O fundamento, mas tem alguns incisos aqui que são interessantes, assim como o inciso primeiro, que é o reconhecimento da escala mundial da rede, ou seja, não tem como, inevitavelmente, no olhar de 2014, 2013, a internet já estava, né, e com certeza seria da ordem e da amplitude mundial e nacional de relevância. E também como um elemento econômico, o inciso quinto, que é a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Profeticamente, a gente iria saber que esse inciso aqui seria muito importante trabalhá-lo, porque ela lidaria aí com toda comércio, né? É o que aconteceu hoje. A gente sabe que o Marco Civil não está sozinho, né? A gente tem algumas leis que vieram também alterando tipos penais. Depois a gente pode fazer um vídeo aqui só falando sobre tipos penais, assim como a lei da pedofilia, a lei do bullying, a lei do cyberbullying, a lei do stalking, né? Leis de agora, a última lei do stalking, na verdade a lei do bullying 2024, e a lei do stalking 2021. Então a gente tem um complexo de leis e a LGPD de 2018, que é um grande, né, ponto porque a internet cuida dos nossos dados, a estrutura dela mantém os nossos dados. Então, a gente tem aqui ó, a própria LGPD, que eu acho que está em dimensão, ela é um microsistema, né, que é a Lei 13.709 de 2018. Então, não é só o Marco Civil que a gente tem, na verdade, a gente tem outras leis que estão orbitando ao redor do Marco Civil. Então, voltando aqui para o espírito da coisa, né? A ideia central, o momento era, vamos valorizar a internet, a gente tem que fomentar a internet. É claro que há mais princípios aqui, ele separa aqui os princípios no artigo 3º, e vocês sabem aí, nós, colegas, alunos, professores que estiverem assistindo, interessados no tema, que a principiologia do direito é princípio que vai esculpindo, né, na,
na prática jurídica, interpretações, possibilidade de interpretação, segurança de interpretações, de aplicações da lei também. Então aqui é o fundamento e aqui é os princípios. Hierarquicamente, o fundamento aparentemente está mais forte. E os princípios que têm que ser levados, o primeiro, a garantia, está no artigo 3º, inciso 1º, garantia da liberdade de expressão, aparece várias vezes. Eu acho que é ponto sensível, com certeza, dentro da principiologia. Que é a comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. Então, a preocupação do legislador em colocar isso aqui, a gente tem uma Constituição Federal e uma jurisprudência do próprio STJ, no caso do Roberto Carlos, por exemplo, entre biografia não autorizada e livre, dando imagem, né? Direito da personalidade e liberdade de expressão, ganhou liberdade de expressão. Então, a gente, julgado no STF, inclusive. Claro, nesse caso, não estamos falando erga omnes, a gente não vai usar isso contra todo mundo, né? É apenas um caso muito famoso. E aí depois vem a proteção da privacidade. A proteção da privacidade vem é o inciso 2º aqui na escala, garantia de liberdade de expressão e proteção da privacidade. Está embutido aqui, com certeza, o direito da personalidade ali do Código Civil, artigo 20, 21, direito de imagem, né? Em toda a sua amplitude. Tanto a honra objetiva quanto a honra subjetiva. Está aqui. E aí, há outros princípios também, preservação dos dados pessoais. Depois a gente teve o avanço da lei, essa aqui, ó, da LGPD 2018, 4 anos depois. Havia uma preocupação no Marco Civil aqui nesses dados. A preservação e garantia da neutralidade de rede. Talvez profeticamente a gente imaginar que alguém ia ser dono e alguém ia usar as redes ao seu modo, talvez. Então também é um inciso importante, tá? Aí a preservação da estabilidade é o inciso 5º acaba sendo um inciso técnico. E o inciso 6º, responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades nos termos da lei. Aqui define nos termos da lei, então é preciso ver a lei. Preservação da natureza participativa e liberdade dos modelos de negócio promovidos na internet. O inciso 8º, aqui com a tendência de valorização comercial da rede. Bem, aqui no artigo 4º é que a gente vai assim consolidar, vai esculpir, vai demarcar realmente o marco que é objetivo e promoção do direito de acesso à internet a todos. Então esse aqui era esculpe, determina, né, a vontade do legislador e do poder público de que a internet fosse acessada por todo mundo. Havia projetos de internet grátis nas praças e tal, e hoje a gente já arrefeceu isso porque a gente já está avançado nesse ponto. Claro, ainda não totalmente, mas avançamos muito. Bem, então, até agora no vídeo a gente tem o primeiro ponto, que é o que o Marco Civil da Internet, ele nasceu no âmbito de que a gente precisa fomentar a internet. A gente precisa fomentá-la, a gente precisa investir, a gente precisa que ela cresça. Então, essa é a ideia. Não tanto a ideia da proteção, não tanto a ideia de controlar. A palavra controlar, eu sei que tem muita gente que não vai gostar. Ou a palavra arrefecer, né? Normalizar o uso para que não cometa os excessos, né? Já que a internet hoje é um outro plano de vida. As pessoas vivem no plano da internet. Aqui no artigo 5º eu entro num segundo ponto. É a nomenclatura. O artigo 5º ele lista todas as regulamentações, elas vão listando para o efeito da lei um vocabulário do que é internet, do que é terminal, do que é endereço. Eu grifo aqui, por exemplo, as aplicações da internet, que a gente poderia pensar nos apps, né? Apps que contêm seus dados, por exemplo. Que a LGPD, de certo modo, tratou disso. Então, foi vedado aqui, ó. Uma outra coisa, e claro, teve uma medida provisória de 2021, que a gente pode tratar dela depois, que tentou incluí-la no Marco Civil, mas foi rejeitada pelo Senado aqui.
E aí entra as redes sociais. Então é muito interessante a gente pegar aqui todos esses itens aqui, ó, o inciso 9º, né? Esse inciso 9º, o inciso 10º. É muito importante a gente entender que por que a rede social ficou de fora, né? É claro que ela foi incluída na medida provisória de 2021, já era tema sensível, né? Bem nesse auge de 2021 já era tema sensível. Mas a gente está falando de rede social, a gente está falando do universo da internet hoje, não de provedor mais, não de dados brutos, de bits, mas a gente está falando de interações sociais. E aí entra a rede social. Então, o Marco Civil ele se eximiu disso, teve tentativa de incluir, mas, ou seja, ainda é um terreno vazio para isso aqui. Eu quero frisar aí, que vocês anotem, quem estiver estudando aí comigo agora, nesse exato momento, vou mandar um abraço aí para os meus queridíssimos alunos do curso de Direito, turma 1, turma 2 também. Esse artigo 6º eu acho que é uma cláusula de abertura, né? Uma cláusula interpretativa. Ele diz assim, ó, na interpretação desta lei serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e a sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico e social. Grosso modo, a gente podia dizer que talvez aqui ele esteja dizendo, olha, a gente está começando, a internet, as empresas estão começando, os serviços estão começando, então quando formos decidir, não vamos também dar paulada e, né, matar ali no ninho os projetos que cresçam no futuro. Então vamos aí dar uma chance para que cresçam mais, né? Essa é a minha leitura do artigo 6º, vocês podem fazer a de vocês. Quer dizer, além do que dos fundamentos que a gente já viu lá em cima, dos princípios e dos objetivos, né, a gente tem também a natureza da internet, usos e costumes. Levar em conta como ela funciona. Então é bem legal a gente ver. Ainda estamos aqui praticamente no espírito do nascimento da internet, do crescimento, na verdade, já era nascida, e do desenvolvimento dela. A lei nasce para isso. A lei parece que nasce mais para fomentar. E aí é interessante também que aqui no vocabulário, só para a gente fechar também esse ponto, aqui no vocabulário o Marco Civil não contempla, por exemplo, inteligência artificial. Né? Então hoje, exatamente quando eu estou gravando esse vídeo, a gente tem pelo menos 3 práticas comuns hoje na internet, que são usar a inteligência artificial com pessoas que aparentemente estão falando sobre, por exemplo, pegar dinheiro do INSS e aí coletar seus dados de modo ilegal. Usa celebridades, os influenciadores, parece que eles estão falando, mas na verdade eles estão editado e eles estão aplicando golpes na gente. E aqui está lacônico sobre isso. Inclusive, nesse exato momento, tem tentativas de legislar a respeito da inteligência artificial. Uma outra lacuna aqui são os algoritmos, que são comandos sucessivos que criam uma espécie de inteligência. Tem diferença da inteligência artificial, é uma base, né, da inteligência artificial, mas que a gente convive muito aí quando a gente está falando sobre alguma coisa, o nosso celular escuta e já aparece no Facebook. Ou a tela infinita que vai colocando aquilo que a gente, o nosso perfil, né? Ele vai captando o nosso perfil, antecipando o que a gente vai assistir. Esses são os pontos, eu não vou ser um vídeo muito longo, mas aqui a gente tem bastante, nessa parte do Marco Civil, a gente tem algumas questões de direitos e garantias dos usuários, principalmente a questão de dados, né? A gente já tem a LGPD aqui, que ela vai travar um diálogo aqui, não é isso que eu vou trabalhar aqui, não é esse ponto que eu escolhi. A neutralidade da rede, aqui a gente tem o Marco Civil muito voltado para a parte técnica de transmissão de dados. Então a gente tem roteamento, comutação, transmissão, né? Se você parar para pensar. O artigo 9º ele vai tratar disso. Ó. Então é a minha impressão, né? A minha impressão, não tão técnica, mas talvez jurídica, de que o legislador ele se absteve um pouco das questões das interações sociais e se dedicou mais às questões técnicas da própria internet. Aqui, na seção 2, a gente já tem a proteção dos registros e os dados pessoais, que é um ponto importante. Hoje a gente tem avanços na tipologia penal, então, só para a gente entender. Então, aqui a gente tem também, hoje a gente tem, por exemplo,
delitos criminais como automutilação, instigar a automutilação, que foi alterada, foi, por exemplo, suicídio, instigação ao suicídio dentro de grupos ligados ao direito digital, ao direito cibernético. Não, então, se você instiga em grupos de WhatsApp, se você instiga em redes sociais, inclusive, e acontece, né, o suicídio, você passa a ser crime hediondo, depois a gente pode até trabalhar essa tipologia. Então, o legislador na parte penal, ele não foi criando uma lei específica da internet, mas ele foi ampliando as leis, alterando artigos específicos, né? Bem, avançando aqui, eu queria já tratar para vocês aqui da responsabilidade civil. Esse é o ponto mais sensível, né? O Marco Civil ele não dá muita responsabilidade civil. Ele não traz responsabilidade civil, por exemplo, solidária para os provedores de internet, até porque ele não trata também das próprias redes sociais, não dá para fazer uma analogia, né? Mas daria para fazer uma analogia. E aí que o artigo 19 ele é um artigo muito interessante, porque ele é um artigo de dedos, né? Então ele diz assim, ó, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Então, já em 2014 já havia essa preocupação, agora em 2024 continua, né? Então ele fala de provedor de aplicações de internet, o que pode ser trazido aí por redes sociais. Ele só vai poder ser responsabilidade civil depois de notificado. Ele vai ter que ter uma ordem judicial primeiro, e aí depois, se ele não fizer, aí sim ele vai ser responsabilizado. Então, a priori, ele não tem responsabilidade civil direta sobre o conteúdo que ele está. E aí a gente teve questões de lixamento, fake news que levou até morte, e que continuou monetizando. E que, por exemplo, o caso de uma moça que foi lixada em Santos, em Guarujá, se eu não me engano, ela não conseguiu vencer, né? Porque não há na nossa legislação alguma coisa que crie responsabilidade. Então, por quê? Porque, na verdade, ela nasceu... O espírito da lei é que a gente não apague o fogo da internet no Brasil, 2014. Então, um provedor de internet, aqui ó, um provedor de aplicações da internet, ele não pode ser, ele só vai ser responsabilizado civilmente se tiver ordem judicial específica. E ele não tomar providências para isso. Ele não diretamente ele vai poder, justamente por quê? Para não ter chuva de ações, por exemplo, do Facebook está sustentando ali injúrias, calúnias e difamações, crimes contra a honra, e ele não ser responsabilizado, que é o medo do Facebook. Isso no início, hoje já não temos mais esse... a gente já não tem mais essa força. Então, aqui há toda nessa parte da responsabilidade civil, aqui ó, no parágrafo único aqui, ó, quando solicitado pelo usuário, que disponibilizou o conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce atividade de forma organizada profissionalmente com fins econômicos, substituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização. Então, tecnicamente, ele nunca vai conseguir ser responsabilizado, porque você vai notificar judicialmente, isso demora, ele vai tirar o conteúdo no tempo, né? E então ele não tem uma responsabilidade. Então, até o sistema fizer a notificação, ele vai estar dentro da legalidade dele, né? Então, essa responsabilidade civil aqui, essa responsabilidade dos danos decorrentes gerados por terceiros, ela é um ponto sensível do Marco Civil e está, inclusive, sendo discutida a sua constitucionalidade. A gente, com o crescimento das redes e com os fins econômicos das redes, com os fins ideológicos das redes, né, e a dominação das redes, dos sistemas de interação social, das redes sociais, como fomentadora de conteúdo e modeladora de opinião pública, nós sabemos que a política ela é consenso de vontades, então se você controla as vontades, você controla tudo. É muito importante a gente pensar em ampliação aqui desse tópico de responsabilidade civil, que até então ele está lacônico. E por fim, a gente tem, resumidamente aqui, né? Então a gente está tratando aqui o espírito de onde nasceu o Marco Civil, né? Que é um espírito mais de
fomentar, né, a internet do que de regular, né, até inteligível, de onde nasceu, 2014, 2013 ali. Da nomenclatura que ainda está desatualizada, que não contempla, por exemplo, inteligência artificial, algoritmos, as próprias redes sociais de interação social, mercado e tal. E a responsabilidade civil, que é um tópico que a gente precisa se dedicar bastante. E a atuação do poder público é um quarto tópico. Esse tópico sempre é muito sensível, porque ideologicamente a gente tem um grupo que é a favor da atuação do poder público e outro grupo que não é a favor da atuação do poder público, totalmente aceitável. Mas juridicamente, o Marco Civil ele traz as diretrizes para a atuação, né, do Estado, União, municípios, né? Então, se a gente for fazer aqui se a gente for entender, né, a gente vê mais que a questão de diálogo, não tem uma questão de tutoria ou de controladoria ou de auditoria do Estado, né? Até porque também é um ponto delicado isso. Então, é estabelecer mecanismos de governança corporativa, transparência, colaborativa e democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica. Eu sou totalmente a favor disso, eu acho que as próprias redes sociais elas podem criar mecanismos, por exemplo, de notificação mais rápido, de indenização mais rápido, como acontece nos países mais desenvolvidos. Evitar que movimente a máquina pública. Então, ali, as redes sociais, acho que ela pode trabalhar a questão de moderação de certos conteúdos, sim. Eu acho que ela pode e deve ter suas diretrizes, avaliar essa moderação, ser responsável por essa moderação e também indenizar, né, dentro da sua compliance ali, sem precisar dar aquele dano que ela causa e que é normal em países desenvolvidos acontecer isso. Promoção de racionalização da gestão, expansão uso da internet, né, aquela vontade de fazer a internet nossa crescer. A promoção de racionalização e interoperabilidade tecnológica dos sistemas de governo eletrônico. A gente estava aqui gatinhando e hoje a gente já tem, o governo ele já tem uma amplitude muito grande, né, de interoperabilidade. Adoção de preferencial de tecnologias, formatos abertos e livres, né, que era uma ideia de você não ficar concentrado na mão de alguns, aqui que é um caso do inciso 5º, mas acabou que não aconteceu, a gente tem conglomerados, né, na mão de poucos. Publicidade, disseminação de dados e informações públicas, otimização de infraestrutura de redes de estímulo e implantação de centros de armazenamento, então, desenvolvimento de ações e programas de capacitação. Então, é nitidamente que aqui a gente está sempre pela égide, né, do impulsionamento da internet, promoção da cultura da cidadania e tudo mais. Então, a atuação pública aqui está mais como fomentadora, e acho que sim, mas a gente hoje tem uma nova realidade, a gente tem um novo diretriz e um novo comportamento. Então, o Marco Civil, a pergunta que eu faço para vocês, o Marco Civil da internet, nos moldes como ele está aqui, inclusive, depois vocês se dediquem a estudar, que é a medida provisória 1068 de 2021. Ela fazia alterações importantes era um ensaio, né, dentro do Marco Civil. Se de repente o Marco Civil realmente ele está insuficiente para legislar a respeito de tantas questões contemporâneas que surgiram, principalmente a questão da responsabilidade civil, onde você não pode lucrar de repente com a desgraça alheia, ou lucrar com a mentira, por exemplo, ou quando você tem crimes contra a honra, que de repente há necessidade de a gente resolver com maior, né, amplitude e liquidez, né, com maior facilidade. Então é isso. Ok? Façam os apontamentos de vocês aí nos comentários. A gente tem muita coisa para discutir. Dá uma pesquisada na MP 1068 para entender por que ela entrou, por que ela não entrou, o que ela mudaria, o que aconteceu com ela, tá? E é isso. Comentem, curtem e compartilhem esse vídeo aí. Um abraço aí a todos que assistirem, especialmente aos acadêmicos.